Bem, meus amigos, minhas amigas, então, muito boa tarde para todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer na pessoa da Nil, essa querida amiga, e também, a Uzi, pela oportunidade, pelo convite renovado de aqui estarmos. Gostaria de deixar aqui também a nossa parabenização por todos os esforços que a Uzi vem empreendendo em nossa cidade, tanto esforços em termos mais materiais, digamos assim, mas também agora nessa nova frente virtual, sempre esforços que visam divulgar a doutrina espírita, né? Por meio do livro, por meio das palestras, por meio do material que é compartilhado, por meio da integração entre as casas, entre os corações, que aqui nos congregamos sempre para aprender e para estabelecermos os laços de amor que são a verdadeira riqueza da nossa seara espírita, da nossa seara cristã. Que Jesus abençoe a todos nós nessa tarde de reflexões e que possamos dela sair mais conscientes do trabalho que nos cabe e do quanto a doutrina espírita tem aberto para nós em termos de horizontes, em termos de possibilidades para o serviço e para o crescimento no bem. E para nós iniciarmos a reflexão desta tarde, nós vamos recorrer a uma história, na verdade, uma metáfora, veremos, muito interessante, muito profunda, que Emmanuel vai compartilhar conosco através de uma das obras de André Luiz, né? Lembrando que Emmanuel sempre fazia os prefácios das obras ali de André Luiz, e um desses prefácios, em especial, nos toca, né? Nos chama a atenção. Todos eles são realmente muito belos e muito profundos, mas esse, pela maneira em que ele é apresentado, na forma dessa metáfora, traz-nos aí, ou desperta-nos reflexões muito interessantes e muito propícias, creio, para todos nós que, atuantes na seara espírita, tanto temos recebido dos benfeitores, né, desses mensageiros da vida imortal, mas talvez não tenhamos tido a devida atenção, a devida humildade em aprender, em acolher tudo o que temos recebido para converter isso em realização, em, de fato, transformação de vida. Então, no livro Libertação, o Emmanuel faz o prefácio recordando o que ele diz ser uma antiga lenda egípcia, né? Uma história que era lá já no Egito Antigo compartilhada, mas a gente vê versões similares dessa história ou dessa metáfora também em outras tradições espirituais. E a gente já vai entender por quê. Então vamos percorrer juntos essa historinha, vamos juntos ir descobrindo e nos descobrindo, né, nessa historinha, para ver o quanto ela é pertinente para nós espíritas, mas para nós que de alguma maneira temos usufruído, né, dos recursos tão amplos que o Espiritismo nos tem oferecido, mas que às vezes ainda nos vemos tardios na aplicação, no despertar propriamente para os deveres que nos cabem, ou até mesmo resistentes à renovação de alguns paradigmas, de algumas compreensões. Não é difícil nos vermos nessa posição, às vezes, mantida, né, pelo orgulho, ainda pela vaidade, de nos fecharmos a determinadas revelações, julgando-as incredíveis, digamos assim, julgando-as impossíveis, julgando aquilo tudo um distanciamento da realidade ou da lógica, quando em verdade a nossa capacidade de análise, a nossa lógica, a nossa razão, o nosso entendimento ainda muito estreito, que não nos tem possibilitado ampliar horizontes e perceber o que é realmente essa realidade espiritual que nos espera a todos, né? Em suas múltiplas nuances e aspectos dos quais estamos ainda muito distantes de compreender. Os espíritos vêm desde Kardec gradualmente abrindo horizontes para nós no que diz respeito à realidade espiritual, mas muitas vezes ainda trazemos certos atavismos, certas resistências alimentadas e mantidas pelo orgulho, pela soberba, que nos impedem de vislumbrar mais amplamente todos esses horizontes que nos vão sendo abertos, né, acerca da vida imortal. Então vamos ver aqui a historinha que Emmanuel nos traz nesse prefácio do livro Libertação. Ele começa dizendo assim, é uma historinha relativamente extensa,
mas a gente quis trazer ela integralmente, né? Podemos percorrer todo o trecho aqui, toda a trajetória da historinha, para que a gente veja cada detalhe e se perceba de algum modo, ou percebamos o contexto em que estamos inseridos nessa historinha. Então, Emmanuel disse que existia ali um formoso jardim e que no centro desse formoso jardim havia um grande lago, adornado, né, de ladrilhos azul turquesa, alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas, esse lago, né, do outro lado, através de uma grade muito estreita. Então, nós temos ali um cenário, nós temos ali um mundo, um outro mundo, né, que é o mundo desse lago, em que nós teremos ali, veremos aqui com o André Luiz, ou melhor, com o Emmanuel, os personagens, os habitantes, sintamos-nos então imersos nesse universo. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Então aqui a gente já começa a ver alguns primeiros pontos de conexão com a nossa realidade. A gente já começa a perceber que este lago será, na verdade, uma metáfora, uma miniatura do mundo. Até a lenda aqui, né, a história faz questão de mencionar ladrilhos azuis, né, azul turquesa, a envolver esse lago, para expressar, de certo modo, a nossa Terra, né, esse planeta azul em que aqui estamos, marcado pelo céu azul, pelos mares azuis, pelos oceanos. Então, de certo modo, a gente já vai vendo que a história aqui, o intuito de Emmanuel é apresentar uma miniatura de nós outros que seremos identificados aqui como os peixes habitantes deste lago. E o Emmanuel, ou a historinha de que Emmanuel se utiliza, começa a traçar algumas das características predominantes nos habitantes desse lago. Entendamos, nos habitantes da Terra. Eles ali viviam a se refestelarem, nédios e satisfeitos em complicadas locas, frescas e sombrias. Como vive ainda boa parcela da humanidade terrestre? Em busca das questões realmente transcendentes, já voltada, de mente e coração voltados para as conquistas daquilo que diga respeito a algo para além simplesmente daquele lago, ou, no nosso caso aqui, do horizonte terrestre, dos estreitos limites da matéria. A imensa maioria das criaturas na Terra ainda, embora já tendo alguma espécie de busca de espiritualidade ou ostentando algum rótulo religioso, ainda se contenta basicamente com as sensações imediatas, com as satisfações transitórias. A vida, para muitas criaturas ainda na Terra, se resume ao atendimento das necessidades fisiológicas, à busca de determinados anseios, determinadas conquistas no plano material, com uma vaga reflexão sobre o que possa existir além disso, sobre o que possa existir além desse lago. Então, os peixes ali viviam muito satisfeitos, se refestelando com o que encontravam único e exclusivamente naquele lago, pouco pensando se, para além daquela grade que ele mencionou aqui, né, por onde as águas escoavam, se existia algo para além daquilo, outros lagos, outros redutos, outras formas de vida, outros tipos de peixe, outros tipos de plantas. Eles viviam ali nédios e satisfeitos, refestelando-se com o que ali encontravam. Não é o que vemos ainda num cenário geral, numa média geral da humanidade terrestre? Muitos e muitos espíritos, desconhecendo a realidade mais transcendente da vida, o que há para além deste lago, ou o que há para além da Terra, nédios e satisfeitos, né, com as sensações mais imediatas. Tem lá alguém
que os governa, né? Aqui, assim como nós temos aqui na Terra as nações, os administradores e tudo mais, mas muitos vivendo ainda, como menciona aqui a historinha, plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Então a vida se resume ainda basicamente ao existir. Lembrando a definição de Emmanuel, quando menciona que a vida é a experiência digna da imortalidade, quando ele faz justamente uma diferenciação entre o existir e o viver, para muitos indivíduos ainda a vida se resume ao simples existir, de maneira despreocupada, entre a gula e a preguiça, ou entre a satisfação dos sentidos imediatos e a inércia em termos, né, de buscas ou de movimentos mais amplos e mais profundos, mais constantes, para desenvolvimento de potências mais íntimas do ser, de conquistas mais transcendentes e perenes, nesse sentido ainda muita inércia. Há movimento para as demandas da existência material, mas mesmo assim um movimento muito circunstancial. Nada que demande mais disciplina, mais autoconhecimento, mais perseverança. A imensa maioria das criaturas ainda vai se portando dessa maneira, mesmo que já informadas, de alguma maneira, sobre a existência de algo além do lago, de algo além da terra. Prossegue Emmanuel. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Então, naquela comunidade ali, onde muitos viviam se refestelando, né, nos prazeres, nas buscas imediatas, existia um que estava meio à margem, um que já lidava com maiores agruras, digamos, na comunidade onde vivia, e que por isso mesmo, veremos, começa a se voltar para algo a mais. De certo modo, pelas próprias dores, pelas próprias carências, pelas próprias dificuldades vividas, ele começa a ansiar por algo além do que simplesmente aquele lago, aquela comunidade, aquelas satisfações imediatas. Ele começa a se indagar se não existiria algo a mais. Ele começa a se interessar por algo além. E não é assim que muitos dos espíritos, em verdade, na história evolutiva do planeta e da humanidade, não é assim que muitos espíritos não foram despertando? Quando premidos pela vida, pelas dores, pelas perseguições, pelas exclusões, eles começam a ver que a matéria, a vida material, não é de fato o que lhes possa saciar. Começam a perguntar-se, a indagar se não há algo além. Começam a acessar realidades mais profundas do seu próprio ser. Começam a vislumbrar questões mais amplas, mais magnas acerca da vida e voltar o seu interesse, então, para aquilo que possa existir para além do lago. Então, o Emmanuel continua dizendo, né, a respeito desse peixinho. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Então, aquela ideia de que não encaixava mais também muito já, né? Apenas naquilo que ele conhecia ali, naquele modus operandi da vida material, daquela vida como conhecida ali no lago. Ele já começava a buscar algo além. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Isso me faz recordar o capítulo do livro Boa Nova, em que Jesus, ou melhor, em que Humberto de Campos, nos traz os bastidores do sermão de Jesus acerca das bem-aventuranças, em que ele destacaria essas bem-aventuranças voltadas, sobretudo, para os que já não projetavam tanto assim as suas esperanças na terra, na matéria. Aos que, premidos pela aflição, né, os bem-aventurados, os aflitos, já voltavam-se para as esperanças no céu, na realidade espiritual transcendente da vida, em Deus,
não mais confiavam apenas nos poderes do mundo, já vislumbravam agora poderes maiores, mais justos, mais sábios, mais amorosos, que os poderes tão efêmeros, transitórios e tantas vezes mal utilizados, os poderes do mundo. Voltavam-se agora para os poderes do céu, os poderes superiores, a regência divina para além das administrações transitórias e temporárias do mundo. Então, nesse capítulo sobre o Sermão da Montanha, no livro Boa Nova, Humberto de Campos conta-nos um pouco dos bastidores. E ele fala que antes de Jesus proferir aquele sermão, ele foi buscado ali por alguns excluídos do mundo, similares aqui a esse peixinho vermelho. Aqueles que já não se encaixavam mais tanto, né, na vida material como os mais bem aquinhoados ali, ou os mais moldados ainda a puramente a experiência material, se viam, se colocavam, estes já premidos pelas dificuldades, né, pela exclusão, pela marginalização. Então, eram alguns que tinham ali deficiências, eram alguns que passavam por imensas dificuldades e tal, mas que viram na mensagem de Jesus promessas para além simplesmente das promessas ilusórias do mundo, das promessas de felicidade e triunfo no mundo. Eles vinham ou já ansiavam por algo mais profundo, por algo realmente mais perene. E eles então buscam a Jesus. Jesus não estava, eles dialogam primeiramente com Mateus, com Levi, e vinham ofertar os seus préstimos à seara do Evangelho, à seara da Boa Nova. No entanto, Levi ainda baseava o seu pensamento muito nessa lógica do mundo, dos poderes, das fortunas, do prestígio, da influência. Ele pensava que o evangelho se desenvolveria nesses termos. E então concebeu ali consigo, né? Como? O que eles podem fazer pelo evangelho? Como é que eles vão ajudar o evangelho? Não tem nada a dar, né? São aí marginalizados, excluídos, são ralé, digamos assim, não tem nada a dar para o evangelho. E aí, de certo modo, os dispensa. E ao Jesus retornar, ele fala daquela experiência, daquele caso, né? Até, de certo modo, vangloriando-se por já ter dispensado aqueles que seriam um incômodo ali para o mestre, um incômodo na causa do evangelho. E é então que Jesus começa a renovar a mentalidade de Mateus e de Levi e de todos nós. Ele diz: é preciso valorizar muito, Levi, o esforço dos excluídos, dos vencidos do mundo, porque o seu coração é o solo já mais trabalhado pelo arado da dor, da dificuldade, por isso um solo mais receptivo. Eles já desafixaram, né, desconectaram os seus olhares e o seu pensamento tanto do terra a terra e já começam a projetar a sua visão agora para os céus, para a esperança nos céus, no porvir, no futuro, na imortalidade. Eles não estão mais tão fixados, tão hipnotizados pela matéria, pela vida material, pelas ilusões do mundo. Por isso são um solo muito fértil para o evangelho, para as realizações. Então é, de certo modo, o que foi acontecendo com o peixinho vermelho. Trabalhado pelas desilusões da vida, pelas dificuldades, pelas lutas e pelas dores, o seu coraçãozinho, digamos assim, foi voltando-se para outras buscas, para além simplesmente daquilo que tantos perseguiam ainda no lago, né? Simplesmente as larvas, as locas ali mais bem apresentáveis. Ele começou a buscar instrução, ele começou a buscar novos horizontes, novas perguntas, novos tipos de alimento. É o que está sendo dito aqui, ó. Depois de muito tempo, perdão, voltando aqui, né? Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, então já não se encaixando tanto assim só naquilo, naquele jeito de ser, naquele modo de viver, e não tendo tanto tempo para lazer assim, tanto tempo a perder, né? Ele começou a estudar com bastante interesse. Então começou a buscar luz, começou a buscar nutrição espiritual, começou a buscar perspectivas e horizontes mais amplos para o seu ser. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria
maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Então, olha que interessante, o peixinho ele começou a entender, a estudar e a compreender o mundo em que ele vivia. Os detalhes, os mecanismos, as leis, os processos de funcionamento. Assim também o espírito, quando já mais trabalhado e mais desperto para coisas maiores, para coisas mais duradouras, pela dor, pelas dificuldades, pelo tempo, né? Ele começa a buscar entender melhor a vida, o universo, as leis da natureza, não só da natureza material, mas também da natureza espiritual. Essa é a história de desenvolvimento de todos os espíritos, dos que já vão mais à frente, né? Eles passaram por isso, sentiram-se, de certo modo, deslocados naquela vivência puramente material e então começaram a despertar, a buscar, a ler, a entender os parágrafos da lei natural no mundo em que estão inseridos, tanto das leis físicas como das leis espirituais. Então ele começou a estudar ali o lago, como é que funcionava, como eram os processos. E depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. Então, depois de muito estudar, de muito se dedicar àquilo, a entender e tal, ele encontrou a grade do escoadouro. Ele encontrou, digamos, uma porta de saída. Que se dava saída para aquele lago, abria caminho para outros locais, que até então ele desconhecia. Né? Mas que o atraíam. Que o atraíam porque ele já não se encaixava mais somente naquele lago. Assim também o espírito. Ele começa, então, a vislumbrar esse portal que faz a intermediação entre dois mundos, que, na verdade, são um só, né? Na composição de várias esferas, de várias dimensões. Nós temos sempre um mesmo universo, mas com múltiplas expressões. E então, até então restrito apenas ao horizonte material, apenas à estreiteza dos sentidos, de repente o espírito, depois de estudar a si mesmo, a vida, ao universo, ele começa a perceber que é um portal que abre, então, horizontes, né, que dá acesso a novos mundos que até então ele não conhecia, ou pelo menos não se recordava tanto dessa outra realidade, ou dessa outra dimensão. E aí prossegue Emmanuel e a historinha, né? À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Porque é isso, o conhecimento, na medida em que o espírito vai se dedicando a ele vai gerando sempre fome e anseio de mais e mais conhecimento. Na medida em que vamos devassando, desbravando a vida, o universo, a criação divina, mais se forma em nós um anseio, um ideal, um projeto de mais e mais conhecer da obra divina, da grandeza de nosso Pai e de sua criação. Então ele começou a estabelecer para si, não será melhor fazer essa pesquisa, empreender, digamos, essa jornada? E aí, diz o texto, optou pela mudança. Questão do livre-arbítrio. O espírito que define, quer avançar para outros horizontes. Já tocado por alguma parcela de luz, quer descobrir ainda mais luz. Quer penetrar ainda mais fundo na essência da vida, na essência da criação, na essência de si mesmo. Apesar de magérrimo, pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Ora, amigos, a que faz referência essa passagem aqui? Senão a mesma porta estreita da qual nos fala Jesus, que nos dá acesso, então, a mais amplos domínios do reino de nosso Pai. Lembremos-nos lá do Evangelho, quando Jesus nos diz, é estreita a porta que conduz ao reino. Estreita porque pede nós sacrifícios, renúncias. Pede nós que nos despojemos de todos os adereços desnecessários, ilusórios, dos ornamentos de vaidade, de orgulho, peso morto que vamos carregando, caminhada e vida fora. Pede de nós a porta estreita, simplicidade, humildade, a fim de que possamos cruzá-la. E se é estreita a porta, não é estreito o horizonte que ela nos abre. Ao passo que as portas largas do mundo
de facilidades, de sensações, de vaidades, de ilusões, né? Essas portas conduzem-nos à estreiteza das expiações, das lágrimas, do apego à matéria, das dores que nós vamos criando vida afora, escolhendo sempre portas largas que nos levam às prisões, aos cativeiros das nossas paixões, das expiações e tudo mais. Ao passo que a porta estreita, exigindo antes, para ser cruzada, disciplina, humildade, resignação, simplicidade, despojamento, desapego, essa porta nos abre vastíssimos horizontes no reino de nosso Pai. Então o peixinho se propôs e assim fez, perdendo ali algumas escamas, cruzou a porta estreita, né? A passagem estreitíssima, diz aqui a historinha. Pronunciando votos renovadores, queria uma vida nova. E estava disposto a ser novo também, para alcançar essa vida nova. Avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol, que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Porque o espírito, à medida em que vai trilhando essa senda, vencendo a porta estreita, vai descobrindo tão magníficas expressões da vida, da criação que antes desconhecia, que ele vai se embriagando de esperança, ele vai seguindo encantado, deslumbrado com o que Deus reserva para além daquele estreito lago com o qual nos acomodávamos até então. O espírito, quando entra nessa senda de progresso e evolução, cada passo é marcado, é preenchido de belezas indescritíveis, de possibilidades tão mais amplas, né? De horizontes tão mais vastos, que ele vai caminhando de encantamento em encantamento, na senda com Jesus, na senda de iluminação espiritual. Não nos cansamos, Deus não se cansa, melhor dizendo, de nos preencher as possibilidades da alma, né? De nos inundar com as riquezas da sua criação. Por mais vasta se faça a alma, por mais ela se alargue, sempre o Criador tem meios de preencher e transbordar as nossas possibilidades de compreensão. E é o que o peixinho foi sentindo. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Então, do pequenino regato, ele se vê agora num grande rio. Ele se vê, daqui a pouco, né, cercado por outros peixes. Ele se vê numa torrente mais ampla. Antes, ele considerava ser o regato ali, ou o lago, a água estática, a máxima expressão da vida. Depois, o regato, a água em movimento, que ele achava já algo fascinante, mas de repente ele vê que além do regato há um rio, um turbilhão, né, tão mais amplo de vida, de movimento, que até então ele desconhecia. E é o espírito. À medida em que vai ascendendo, ele vai vendo que a vida se expressa em capacidades realizadoras, em movimentos, em turbilhões de expressão no universo sem fim, que até então ele desconhecia. Magnificências sublimes, cósmicas, estelares, que antes ele desconhecia. E que, maravilhado, ele vai descobrindo. Encontrou outros peixes, ou encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Então, outros peixes que vivem já em, digamos, rios maiores, em movimentos mais amplos da vida, e que por isso mesmo o instruíam sobre o que ele ainda desconhecia, porque já mais maduros esses outros peixes, mais experientes. E não é isso que se dá no próprio mundo espiritual, quando vamos aos poucos galgando os degraus, novas esferas, vamos travando contato com espíritos mais sábios, mais benevolentes, mais experientes, que vão nos orientando quanto aos perigos da jornada, mas que vão nos mostrando também ainda mais amplas possibilidades, outros detalhes e outras nuances da vida. É isso o que o peixinho foi percebendo, né? E é o que o Espiritismo vai nos falando, não só sobre as muitas moradas espirituais na casa do Pai, mas mesmo as muitas moradas planetárias. Peixes de outros lagos, peixes aqui no caso, né? Espíritos de outros planetas, de outros orbes, que em contato com aquele peixinho
o instruíam sobre aspectos da vida que até então ele sequer imaginava. Não é o que a codificação, por exemplo, fez conosco? Espíritos que habitavam outros planetas, outros orbes, mas que ali, em consonância com Allan Kardec, em trabalho com ele, foram abrindo para nós essas perspectivas, mostrando que a vida se estende para muito além desse pequenino lago que é a Terra, né? Desse pequenino regato que da Terra brota, mas a vida se expande aí em rios de movimento, de realização, de criação que sequer podemos imaginar. Habituado com um pouco, embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com um pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e agilidade naturais. Olha só que maravilha. O simples, ele está sempre mais leve, ele está sempre mais livre para seguir mais agilmente, ou de maneira mais ágil, avançando sempre, vida fora, na infinita escada de ascensão, em direção aos altiplanos da espiritualidade. Então ele nunca perdia aquela simplicidade que lhe dava a possibilidade de seguir progredindo, porque o mais simples é também o mais humilde, e o humilde está sempre aberto ao conhecimento, ao aprendizado, ao passo que o orgulhoso, o soberbo, fecha-se em si mesmo, na sua pretensa sabedoria, fixando-se no que já aprendeu e desconhecendo o infinito que ainda há por aprender. Então ele se fixa no limitado, no tão limitado que já pôde conhecer, e fecha os olhos para o infinito ainda por conhecer. Mas com simplicidade e humildade, esse peixinho seguia sempre, né? Com leveza e agilidade naturais. Conseguiu desse modo atingir o oceano. Então ele viu que o rio era vasto, era marcado de tanta vida, de tantos peixes, mas ainda não era o ápice da criação. Para além do rio tinha um oceano, e aí o oceano era a perder de vistas. E aí peixes que ele até então também nunca tinha visto, em variedades assim incomensuráveis. Então percebem o que é a jornada de ascensão do Espírito, que está aqui simbolizada nesse simples peixinho na sua trajetória? Pois bem, né? Formas de vida, formas de atuação, cores, né? Enfim, tudo que possamos imaginar, de maneiras que antes ele ainda não concebia. Tudo dentro da criação do Pai, tudo obedecendo a leis estabelecidas pelo Pai, mas que até então ele não conhecia. Ele poderia julgar como sendo tudo aquilo fantástico, imaginário, se alguém simplesmente lhe falasse, mas ele via, ele estudava, ele analisava e percebia tudo aquilo fazia parte da obra de Deus. Ao passo que um orgulhoso, talvez, se fecharia. Não, mas não é possível, não é concebível isso. Mas ele, por ser simples, por ser humilde, tudo ia conhecendo. Sobretudo, ia aprendendo e, com isso, crescendo sempre mais. Então, ele chegou ao oceano, né? Ébrio de novidade e sedento de estudo. Então, quanto mais ele caminhava, mais ele ficava ébrio de novidade, né, com as boas novas que ele ia descobrindo, e mais ele ficava sedento de conhecer, de estudar. Porque é isso. A fome que move o espírito é uma fome de eternidade. É uma sede de infinitude, que nunca será propriamente saciada, porque entre nós e Deus sempre existirá um vasto oceano a percorrer. Entre a perfeição relativa e absoluta, sempre temos algo que é ilimitado a desbravar. E por isso o espírito sente sempre cada vez mais sede, fome de comungar com a grandeza do Pai e das suas leis. Isso é o alimento, é a nutrição de um espírito. É mergulhar cada vez mais na grandeza do Pai, dos seus desígnios, das suas leis. É o que Jesus já dizia no Evangelho. O meu alimento é fazer a obra do Pai, é conhecer a obra do Pai, é desbravar a obra do Pai. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia, para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais do que diminuta ração. Então ele descobriu formas de vida, de expressão da vida, para as quais o lago seria nada, né? Então, no universo sem fim existem expressões da criação divina para as quais, ou diante das quais, a terra é um grão de areia.
E nós, muitas vezes, aqui, orgulhosos, soberbos, acreditando no ápice, né, do conhecimento, ou já previamente relutando em avançar para novos paradigmas no que diz respeito a conhecimentos espirituais, a desbravar melhor o evangelho, as leis divinas, a gente, por vezes, enceguecidos pelo orgulho, vai perdendo de vista esse pano de fundo, né? Vai perdendo de perspectiva, digamos assim, esse horizonte que está para além do que nós já conseguimos alcançar por hora. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. Lembra um pouco até a passagem de Jonas, né? Simbolicamente, lá a passagem de Jonas, que foi tragado pela baleia, mas que depois volta, anunciando as realidades, né, de Deus, das leis divinas. Assim também esse peixinho ali foi tragado, de certo modo, por aquela baleia, mas já em contato com o divino e tendo também uma missão, digamos assim, uma função, né, de estudar mais para poder falar sobre essas realidades, ele é ali socorrido, ele é ali amparado, para que não se perca também só e puramente na análise, para que não seja tragado assim, envolvido por essa grandeza e fique somente deslumbrado, é preciso também voltar um pouco para a realidade mais prática, para a realização, não somente o encantamento, né? Então lembra um pouco até aquela passagem lá do profeta Jonas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e as tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Então, depois de ter sido tragado ali por toda aquela magnitude, ele volta mais a si, com o amparo do alto, com o amparo dos demais peixes, e passa a ver as infinitas riquezas da vida, plenamente transformado em suas concepções. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis, flores diferentes no seio das águas, algo que jamais tinham concebido lá no pequenino lago. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Então ele viu que ele não era o único que havia deixado um laguinho, feito toda a jornada e chegado àquele oceano, que estava ali estudando. Existiam outros como ele. E ele se identificou com esses outros, que, desencantados lá somente com a vida no lago, agora se encontravam maravilhados, extasiados diante da grandeza do oceano, e ali se propunham a estudar. Vivia agora sorridente e calmo, com centenas de amigos, no Palácio de Coral, que elegera para a residência ditosa. Quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que as águas... somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Então, o mar, o oceano, representará a vida espiritual, que é a única garantia, de fato, que é a única impermanente, que é a única imperecível, que é a única onde há, de fato, estabilidade, ao passo que as outras águas, as dos lagos, estão sujeitas à impermanência, à mudança, conforme o clima, as estações. Todas as outras águas, no fundo, vão desaguar na água do mar, no oceano. Então, todas as formas de vida física ali representadas no laguinho, nos lagos que existiam, no fundo escoavam, no fundo apontavam, se direcionavam para o grande oceano da vida espiritual, da vida imortal, onde ele agora se encontrava, o peixinho, estudando e aprendendo junto a tantos outros peixinhos. O peixinho pensou, pensou e, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra de progresso e salvação deles. Então, mesmo tendo sido lá repudiado, excluído, tendo sofrido tantas dificuldades, tantas dores, ele, transformado, sentia compaixão por aqueles peixes que desconheciam a magnificência da vida. E não hesitou. Perguntou, né, a si mesmo, não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade?
Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Então, uma vez transformado, uma vez encantado, deslumbrado com as grandezas da vida e também sensibilizado pela força do amor, que é a grande força a reger tudo o que há, sentiu-se impelido a voltar para anunciar a eles o que havia descoberto. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu seus regatos, dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito como sempre, pela vida de estudo e serviço em que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Então seguia ele ali, né? Ágil, veloz, porque simples, humilde, sempre estudando, sempre atento, sempre comprometido com as disciplinas necessárias. Com isso conseguiu voltar, passar na mesma gradezinha e encontrar novamente os antigos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causaria surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis, ou seja, acostumados com aquela nutrição ainda tão inferior, sequer vislumbrando, né, ou concebendo outras formas de alimentação mais amplas, mais sutis, ainda muito voltados para aquilo. E indiferentes à jornada daquele peixinho e à mensagem da qual ele se faria portador, porque prossegue aqui a história. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridicularizado, procurou então o rei, né, de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim, que aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro, que além do escoadouro próximo desdobravam-se outra vida e outra experiência, e que lá fora corriam regatos ornados de flores, de rios caudalosos, né, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida parece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de outros peixes, né? Deu notícias de outros peixes, contou que vira o céu repleto de astros sublimes, enfim, falou do palácio de coral onde ele habitava e onde todos viveriam prósperos e tranquilos, e finalmente informou que essa felicidade tinha igualmente um preço, que deveriam todos emagrecer, convenientemente abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, aprendendo a trabalhar e a estudar tanto quanto era necessário a aventurosa jornada. Então, falou das belezas e das grandezas dessa vida além, mas para isso existia um preço. Despojar-se daquele estado, né, de inflados que se encontravam pelos vermes que tanto comiam, pelo apego à materialidade, ao sensório, às paixões e tudo mais, disciplinar-se para poder passar na porta estreita. Falou que existia um mundo maravilhoso, mas que tinha um preço, a porta estreita. Assim que terminou, como foi recebido? Com gargalhadas estridentes. Assim como um dia Saulo foi recebido em Atenas ao falar das realidades da ressurreição e da vida imortal. Foi ridicularizado, desprezado, assim como aqueles mensageiros no mito da caverna de Platão. Lembrando essa história que, na verdade, é uma outra versão da mesma historinha aqui do peixe vermelho. Aqueles indivíduos que viviam algemados na escuridão de uma caverna, voltados para o seu fundo, vendo por ali passar as sombras que eram ali projetadas pelos seres que passavam na porta da caverna, e julgando que era aquilo a vida, a simples projeção daquelas sombras. Vez por outra, algum dos que ali estavam se desprendia daquela caverna, daquelas algemas, ia para fora dela e descobria a vida maravilhosa, a estuar em expressões indescritíveis.
aprendia, renovava-se, transformava-se, e então sentia-se como o peixinho impelido a voltar à caverna, movido de compaixão e de amor, para falar àqueles: olha, a vida não se resume a essas sombras. O que vemos é simplesmente a sombra da realidade, a vida verdadeira lá fora, mas há um preço para sair da caverna. E como eram recebidos esses mensageiros lá no mito da caverna de Platão, de Sócrates? Excluídos, perseguidos, ridicularizados, expulsos, mortos, como se deu aqui com o próprio peixinho, como se deu com o próprio mestre, o maior dos mensageiros que já pisou a terra, o grande mensageiro da vida imortal, que depois foi seguido por muitos, aqui por Emmanuel, aqui por André Luiz, esse mensageiro da vida imortal, que vem trazendo para nós tantos horizontes. E aí, alguns oradores ali, né, tomaram a palavra para depreciar aquele peixinho, para falar que tudo aquilo era uma ilusão, que não passava de uma história, né? O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele também até a grade de escoamento e disse, né? Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbes o bem-estar, nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa. Depois de alguns anos, expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Goral, aguardando o tempo, né? Aguardando o trabalho do tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, que era o centro do universo, esvaziou-se, levando aqueles peixinhos a novas reflexões, em novos rincões, em novas águas aí da criação infinita. Então essa é a historinha que Emmanuel traz como prefácio, na verdade explicando-a depois, dizendo que o esforço de André Luiz, esse mensageiro da vida imortal, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Assim como foi o próprio mestre e outros tantos mensageiros, o esforço de André Luiz, tão incompreendido por tantos. Muitos, como o peixe lá, dirão, mas o que ele diz é impossível, o que ele fala, não vê, não tem sentido algum. Isso que ele mencionou, outras formas de vida, outras possibilidades de criação, de construção, enfim, tudo isso não tem sentido algum. Aqueles peixes que ali tomavam o seu laguinho e a sua capacidade, a sua perspectiva como centro do universo, como a medida do universo. Quando, num esforço maior de sublimação, de aquisição de humildade e simplicidade, poderiam logo conceber e perceber que, de fato, os horizontes que eles descortinavam eram a mais pura realidade. Como no caso do mito da caverna de Platão. Tomavam as criaturas à sombra da realidade como sendo a realidade, desconhecendo o quanto há ainda por descobrir e devassar. Como o espírito Mesmer vai dizer, uma mensagem muito interessante, né? Na Revista Espírita, de maio de 1865, o espírito Mesmer ele vai dizer assim que, em determinado momento, falando sobre as criações fluídicas e tudo mais, ele vai dizer assim que não é o nosso mundo, deixa eu abrir aqui, o espírito Mesmer vai dizer assim, o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é um reflexo muito imperfeito do mundo dos espíritos. Então, às vezes, a gente toma o nosso como referência, né, para analisar o mundo espiritual, quando, na verdade, o nosso é que é um reflexo imperfeito, materializado, né, mais palpável para a estreiteza dos nossos sentidos do mundo dos espíritos. Em maio de 1865, uma mensagem intitulada Sobre as Criações Fluídicas, dirá ele: o mundo dos espíritos não é o reflexo do vosso. O vosso é que é um reflexo, uma imagem grosseira e muito imperfeita do reino de além-túmulo. E era o que o peixinho ali desejava traduzir, era o que André Luiz, ou é o que André Luiz tentou e vem tentando fazer, né, por meio das suas contribuições para conosco. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Então, André Luiz, que vem desenvolver o que Kardec, em princípio, em base, já havia trazido junto com os espíritos, lá, por exemplo,
num artigo muito interessante, em agosto de 1859, na Revista Espírita, quando ele fala do mobiliário de além-túmulo, ele fala das criações fluídicas, das outras realidades, dos objetos que lá vemos no mundo espiritual, né? Claro, desenvolvidos ou operados em outras formas de matéria, por meio do pensamento. Quando ele fala do laboratório no mundo invisível, desenvolvendo justamente esse artigo do mobiliário de além-túmulo, né? No Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 8. Quando ele fala das criações para além-túmulo, num artigo que se encontra na Revista Espírita, de agosto de 1866, Criações Fantásticas da Imaginação, ele fala desses princípios de criação, né? Ele chega a dizer, a respeito desse além-túmulo, ele diz assim, em nosso mundo, tudo é matéria, tangível. No mundo invisível, tudo é, se assim nos podemos exprimir, matéria intangível. Isto é, intangível para nós, que apenas percebemos por órgãos materiais, mas tangível para os seres desse mundo, que percebem por sentidos espirituais. Tudo é fluídico nesse mundo, homens e coisas. Ou seja, existem objetos, coisas, existem elementos ali. E as coisas fluídicas aí são tão reais, relativamente, quanto são para nós as coisas materiais. Eis um primeiro princípio dessa realidade além-túmulo. E o segundo princípio está nas modificações que o pensamento faz sofrer esses elementos fluídicos. Pode-se dizer que são modelados à vontade, como modelamos uma porção de terra para dela fazer uma estátua. Apenas sendo a terra uma matéria compacta, para manipular preciso um instrumento resistente, enquanto que a matéria etérea sofre sem esforço a ação do pensamento. Tal que Kardec já estava, ou já trazia lá em princípio nesses artigos, né? Quadro da Vida Espírita, em abril de 1859, e esses outros que mencionamos, André Luiz vem desenvolver, mostrando-nos que, para além dos nossos cubículos, a vida resplandece em formas e expressões muito mais amplas. Fala, informa, prepara, esclarece, continua Emmanuel. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporais. Especialmente quando se nos informa que para podermos acessar essas realidades mais amplas, é preciso todo o esforço e a disciplina para passar pela passagem estreita. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores da boa vontade, para todos os companheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado segundo as suas obras. Então, que a gente possa meditar nessa historinha e qual a nossa posição, qual personagem nela somos. Se já nos assemelhamos mais ao peixinho vermelho, simples, humilde, disposto a aprender, nas disciplinas necessárias para podermos transpor a estreiteza da passagem, para podermos então alcançar essas novas dimensões, esses novos domínios da infinita criação de nosso Pai, ou se ainda nos assemelhamos em nosso orgulho, em nossa soberba, em nossa cristalização, em nossa vaidade, em nossa inércia, aos demais peixes ainda tão voltados para as questões materiais, ou ainda tomando a nós próprios assim como medidas do próprio universo, como centro do universo, e, digamos assim, fazendo-nos tão céticos ou irredutíveis, né, ante as revelações que vão nos chegando, não só por ele, mas por outros tantos espíritos, convidando-nos a trabalhar para, enfim, adquirirmos o direito de alcançar planos e expressões maiores da vida infinita, nesse oceano infinito da criação de Deus. Que possamos meditar e que não só o exemplo de André Luiz, esse peixinho vermelho que veio conosco por compaixão colaborar, mas também Emmanuel e tantos outros da codificação ou das obras posteriores, que neles possamos nos inspirar e encontrar o alimento para que, enfim, deixemos simplesmente a estreiteza de nossos sentidos, a estreiteza de nossa percepção, ampliando indefinidamente a nossa capacidade de compreender e de aprender ante os infinitos recursos de Deus. A todos, então, muita luz e muita paz, e que possamos fazer também de nós e de nossas vidas, em algum sentido, uma mensageira ou um mensageiro da vida imortal.